Vamos trabalhar, gente? Vamos embora? Vamos orar? Irmão, semana passada a palavra foi... Quem estava aqui com a gente na semana passada? O tema do sermão foi: em boca fechada não entra mosca. Foi uma palavra abençoadíssima, irmãos. Como eu sei que estou sendo repetitivo, mas preciso ser. É pedagógico, é didático. Estamos construindo o caráter da nossa igreja, irmãos. Estamos dando os nossos primeiros passos como comunidade de fé nesse lugar. Somos diferentes, culturas diferentes, um monte de gente de um lugar, congregando em um único lugar, e uma igreja que acabou de iniciar. Então, realmente, nós precisamos tomar muito cuidado com esses primeiros passos. Por isso, alguns sermões bem temáticos, bem específicos, como foi na semana passada. Em boca fechada não entra mosca. Não tem o que dizer? Não diga nada. Não tem o que falar? É melhor ficar calado. Não vem de Deus para abençoar, para edificar? Amém, irmãos? Foi sobre isso que nós conversamos na semana passada, e a palavra repercutiu demais, bastante. Recebi muitas mensagens de gente, né? O culto mal terminou, o pessoal falou: pastor, foi para mim? Não foi para mim? Falei: não, irmãos, foi para a comunidade. Deus mandou dizer, e quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Sim ou não, irmãos? Creio eu também que a palavra de hoje vai mexer com as nossas estruturas, irmãos. A palavra é dura, pastor? Não, nunca é dura. Nunca é dura. Eu tenho muita dificuldade com esses pastores que são duros ao extremo. Eu acho que a vida já é tão difícil, né, irmão? Só Deus sabe como você chegou aqui, só Deus sabe como foi a sua semana, o que você teve que aturar, o que você teve que engolir, quais foram as necessidades que você passou, quais as lutas, quais as adversidades. A semana, a vida, ela já nos obriga a tantas coisas. Por isso tem dificuldade com aqueles pastores que são muito durões, irmãos. Que não é uma crítica destrutiva, não, irmão. Quem sou eu para falar alguma coisa? Tem muita dificuldade também com aquelas palavras duras, aquele tipo de sermão que só bate. O indivíduo chega aqui moído, sai pior ainda. Sai se arrastando. Então, irmãos, a palavra de hoje não é dura, mas é uma palavra extremamente reflexiva. Para que possamos sair desse lugar refletindo mesmo sobre a nossa existência, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa expressão de fé, sobre as nossas relações, sobre as nossas alianças e sobre tudo aquilo que envolve as nossas vidas. Amém? E eu quero te convidar a fechar seus olhos. Se você puder, por favor, abaixa sua cabeça, acalme o seu coração, porque Deus vai falar contigo nessa noite de maneira profunda e total. Essa é a minha expectativa. Na verdade, essa precisa ser a nossa expectativa. Santo Deus, muito obrigado por tudo que temos vivido em tão pouco tempo nesse lugar como família de fé. Realmente viver o que estamos vivendo, desfrutar do que estamos desfrutando, sentir o que estamos sentindo, é um privilégio, é um presente teu, confiado a nós, confiado a essa igreja de atitude. Pai, estamos aqui com os nossos corações alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e daqui para frente continuará nos ajudando também. Que a tua palavra, Senhor, seja a única nesse lugar, somente a tua e mais nenhuma, e que ela venha ao encontro dos nossos corações nessa noite, trazendo paz, mas sobretudo, produzindo reflexão, libertação,
transformação. Essa é a nossa oração como família de fé reunida nesse lugar. E ela consiste no nome santo e poderoso de Jesus. E a igreja diz: amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Como é bom poder ver essa casa lotada, irmãos. Como é bom poder ver as coisas já, cada coisinha no seu lugar, é bom demais, fico feliz. Deus sabe da alegria que carrego dentro nesse exato momento. Meus amados irmãos, quantos aqui, creio eu que essa será os mais novos responderão com mais facilidade essa pergunta. Mas tem gente mais madura que gosta de desenho animado, sim. Quem gosta de quadrinhos aí, desenhos animados? Quem gosta? Levanta a mão aí. Olha aí. Então nós temos idades diversas aqui. Vamos lá? Quantos aqui conhecem aquele personagem, vamos lá, chamado Professor Xavier dos X-Men? Vamos ver aqui. Léo, conhece, Léo? Professor Xavier? Léo está com o quê? Com uns 40 anos, Léo? 47? Ai, uma boa idade, conhece. Um adolescente, vamos ver. Qual adolescente conhece esse personagem chamado Professor Xavier dos X-Men? A molecada conhece. Alguém com mais idade que o Léo Bom aí? Olha lá, conhece. O seu Jorge, o Jorge conhece. Professor Xavier. Deixa eu ver, eu estou olhando aqui. Oliveira, cadê o Oliveira? Oliveira está aí, Oliveira? Oliveira normalmente fica ali. Oliveira conhece, Oliveira? Ele é careca, né, Oliveira? Não é isso? Oliveira conhece. Oliveira fica sempre ali. Vamos lá. Pastor, eu não conheço, eu vou te explicar quem ele é. Se o telão já estivesse aqui, a gente ia projetar. Mas em casa, em nome de Jesus, agora não. Quando terminar o culto, você está liberado. Você vai colocar lá na internet, você vai ver a foto dele. Professor Xavier. Deixa eu explicar para você. E você vai entender o porquê dessa volta toda. Xavier ficou bastante conhecido logo no início da sua trajetória por ouvir vozes, olha só. E receber em sua mente, olha só, a particularidade desse homem, desse super-herói, né? Ele recebia em sua mente pensamentos de milhões de pessoas de todo o mundo simultaneamente. Olha só, ele ouvia vozes e recebia informações, pensamentos de milhões de pessoas de todo o mundo simultaneamente. Esse mesmo Xavier, para não enlouquecer, para não surtar, para não sucumbir, ele precisou aprender a bloquear a sua mente, olha só. Para não enlouquecer desde cedo, Xavier precisou aprender a bloquear a sua mente para não receber tantas informações. Ele desde cedo precisou aprender a travar a sua mente, a bloquear a sua mente para evitar tais manifestações. Saindo dos quadrinhos e vindo para a vida real, responda de maneira sincera para si. Como se manter saudável mentalmente em uma sociedade tão barulhenta como essa?
Responda de maneira sincera para si. Como se manter saudável em um tempo tão barulhento como esse que vivemos? Responda de maneira sincera e honesta para si. Como permanecer saudável, sem se deformar diante de tanta interferência, diante de tanta opinião furada, diante de tanta ideologia, de tanto achismo, diante de tanta gente que oprime opinião em tudo, para tudo. Como falo quase dominicalmente, hoje todo mundo só tem boca, ó. É rede social. Ninguém ouve na rede social. Rede social só tem boca, todo mundo só quer falar, imprimir opinião sobre tudo e sobre todos. Agora, como permanecer saudável em um tempo como esse? Pastor, eu acho que você deveria falar desse jeito. Pastor, eu acho que você não deveria falar desse jeito. Irmãos, é todo dia isso. Pastor, você deveria pregar desse jeito. Não deveria pregar desse jeito. Pastor, a igreja não tinha que ser preta, tinha que ser cinza. Não, a igreja tinha que ter cinza sim, não preta. Pastor, está falando muito assim, então tem que falar muito menos desse jeito. Pastor, é pecado, não é pecado. Irmãos, é muita informação. É muita interferência. É muito achismo. Pastor, isso pode. O da mesma igreja fala, isso não pode. Pastor, ele está errado, ele está certo. Aí você fica assim. Onde eu quero chegar com isso? Por que dessa história toda? Para dizer para você que tem muita gente boa, gente talentosa, hoje surtada por causa da quantidade de vozes que ouviu. Gente embargada ministerialmente, existencialmente, emocionalmente, em frangalhos, por causa da quantidade de vozes que ouviu. Por causa da quantidade de vozes que carrega dentro. Tem muita gente paralisada. Muita gente surtada. É muito achismo. É muita opinião. É muita gente achando que sabe tudo. Por isso tanta gente paralisada. Há um tempo atrás, olha que história, irmãos. Olha que história triste. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa. Não é jovem não, tá? Não é adolescente não. Uma pessoa madura já. E lá pelas tantas, essa pessoa já madura, disse assim: pastor, eu desisti dos meus sonhos. Olha só. Eu desisti dos meus sonhos, porque lá em casa, todo mundo sempre falou e continua falando que eu não tinha e que eu não tenho capacidade para nada. Por isso eu desisti dos meus sonhos. Eu falei, e você ainda continua carregando tais vozes? Continuo. Eu fiz uma outra pergunta, e você concorda com essas vozes? Pastor, eu já concordei com essas vozes. Pastor, eu já concordei com essas vozes. Por isso os meus sonhos foram todos bloqueados. Meus amados irmãos, o que paralisou a vida desse alguém não foi o que a sua família disse a seu respeito. Quem tem boca fala o que quer. O que paralisou a vida desse sujeito não foi o que os outros disseram a respeito dele. Tem um monte de gente falando bobagem aí, irmão. Sem trava nenhuma, como nós pregamos na semana passada. Então, o que paralisou a vida desse alguém não foi o que o outro, ou o que os outros disseram a seu respeito. O que paralisou esse alguém foi o que ele permitiu adentrar sua mente. O que paralisou esse alguém foi o que ele permitiu poluir a sua mente. Foi o que ele permitiu contaminar a sua mente. Guarda isso com muito carinho no seu coração. A tua vida será a consequência dos pensamentos que habitam a sua mente. A sua vida será a consequência dos pensamentos que habitam a sua mente. Quais são os pensamentos que têm habitado a sua mente nesse exato momento?
se for pensamentos ruins, provavelmente você terá daqui para frente uma vida bastante ruim. Então a tua vida será a consequência dos pensamentos que habitaram a sua mente. E a palavra de Deus para você nessa noite é muito cuidado. Muito cuidado com as vozes e com os pensamentos que tu permites trafegar livremente dentro de você. Muito cuidado com as vozes, com esses achismos, com essas opiniões furadas, de gente que sabe de tudo, na verdade não sabe de nada. Muito cuidado com tudo isso que você permite trafegar livremente em você. Por isso, tanta gente embargada, porque se deixou sequestrar por essas vozes, porque se deixou sequestrar por tanta interferência. Se prepara, acalma o seu coração, porque o que vai ser pregado nessa noite é importantíssimo, não só para mim, mas para a nossa igreja, igreja de atitude. E o tema do sermão dessa noite é a síndrome do professor Xavier. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. A síndrome do professor Xavier. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. É muita opinião em um, que impede esse um de ser ele mesmo. Pastor, você tem que ir para lá. Aí você vai. Pastor, você tem que voltar para lá. Por isso tanta gente perdida. Andarilhos espirituais. Por isso enfrentamos o fenômeno dos desigrejados. Mais gente fora perdida do que dentro saudável adorando a Ele. Porque não foca naquele que precisa focar. Fica ouvindo gente que não tem nada para dizer. Fica recebendo um monte de bobagem. E com esse celularzinho na mão hoje, irmão, isso aqui pode abençoar como pode destruir. Os mais antigos, para obter qualquer tipo de conhecimento, tinha que ir na Barça, meu amigo. Tinha que ir na biblioteca da escola, na biblioteca estadual, na biblioteca nacional, tinha que comprar uma revista, tinha que assinar, tinha que fazer assinatura, tinha que ler o livro. Hoje não. Hoje a tia da escola pede um trabalho, uma pesquisa, o menino digita no Google, o trabalho não passa nem por ele, da internet direto para a escola. Mas aqui não acontece isso não, em nome de Jesus, hein? Amém, irmãos? A síndrome do professor Xavier. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. E nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 21. Lamentações 3, apenas o versículo de número 21. Quem abriu, diga abrir. Quem não abriu, fala, estou abrindo, pastor. Voltando à ilustração do início, que dá jus, que justifica o tema do sermão, o professor Xavier ele teve que aprender a lidar com tanta opinião diferente. Ele teve que aprender a lidar com todas essas vozes. Ele teve que aprender a lidar com tamanha interferência, porque senão ele ia enlouquecer. É o que nós precisamos fazer. É o que o Senhor vai ministrar em nossos corações nessa noite. Amém? Olha o que diz Lamentações 3, versículo de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir juntos, mesmo com versões diferentes? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança.
Que essa palavra encontre o teu, encontre os nossos corações nessa noite. Amém? Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, esse pequeno texto, mas a despeito de ser pequeno, em palavras escritas, é grandioso demais. Esse texto é estupendo, é histórico, principalmente para o autor, que é Jeremias. E por que esse texto é histórico? Principalmente para o autor, que é Jeremias. Porque esse texto é estupendo, principalmente para o autor, que é Jeremias. Porque esse texto é mais do que especial, principalmente para o autor, que se chama Jeremias. Porque antes desse versículo, o discurso de Jeremias era um. Depois desse versículo, o discurso de Jeremias muda radicalmente. E você precisa estar conectado comigo para entender. Porque esse versículo, pequeno versículo, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Porque esse versículo é mais do que especial, principalmente para Jeremias. Porque antes desse versículo, a relação de Jeremias com ele mesmo era uma. A partir desse versículo, ele ressignifica a sua existência. Antes desse versículo, a relação de Jeremias com Deus era uma relação. A partir desse versículo, a relação de Jeremias com Deus muda radicalmente. Jeremias, antes desse versículo, era um. Depois desse versículo, Jeremias se torna um outro, completamente diferente. E por que eu estou fazendo questão de ressaltar isso? Porque quando as pessoas leem o capítulo inteiro, elas não conseguem entender. Como diversas vezes me perguntaram, pastor, Jeremias era bipolar? Jeremias tinha algum problema psiquiátrico? Uma outra pergunta que me fazem com frequência, foi a mesma pessoa que escreveu? Porque parecem pessoas diferentes. Não parece a mesma pessoa. E é exatamente sobre isso que eu estou falando. Antes desse versículo, era um Jeremias. Depois desse versículo, é um outro Jeremias completamente diferente. Qual nesse nosso texto base? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Vamos juntos conferir o antigo Jeremias? Vamos juntos conferir? Eu vou ler. Se você não quiser abrir, fique à vontade, eu vou lendo devagarinho. E nós vamos conferir esse antigo Jeremias. E em seguida nós vamos conferir o novo Jeremias. Olha o antigo Jeremias, versículo de número 1, desse mesmo capítulo de número 3. Olha o discurso desse homem. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. O diálogo de Jeremias aqui não é com o vendedor da tendinha da esquina, não, irmão. O diálogo que ele está tendo aqui é com Deus. Olha o versículo de número 2. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Olha o versículo de número 4. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, e não satisfeito, quebrou os meus ossos. Olha o discurso pesado de Jeremias. Versículo de número 5. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Quem? Deus. Olha a relação de Jeremias com Deus. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Quem cercou esse homem de muro? Na cabeça dele, Deus. Atuou-me apesar das correntes.
Versículo de número 8. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Esse homem não está pedindo socorro a mim, ele está pedindo socorro a Deus. Jeremias até aqui se sente o mais abandonado de todos os tempos. Versículo de número 9. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me. Não é possível. Deixando-me abandonado. Olha o sermão de Jeremias até aqui. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Você consegue materializar, visualizar a cena? Olha Jeremias, me fez de alvo, para que as suas flechas me acertassem. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Vou pular para o 15 aqui. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras. Olha a declaração desse homem chamado Jeremias. Você já teve a experiência de quebrar um dente? Olha a declaração, olha a agonia desse homem chamado Jeremias. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me em pó. Tirou-me a paz e esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que esperava do Senhor. Parafraseando, não espero mais nada. Até os meus dentes você quebrou. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Deu para perceber aqui o coitadismo de Jeremias? Deu para perceber? Sim ou não, irmãos? Vocês perceberam até aqui que Jeremias se sente o cara mais abandonado do mundo? Sim ou não? Vocês perceberam também que Jeremias até aqui está em guerra, inclusive com o próprio Deus, sim ou não? Não tem como perceber outra coisa, não é verdade? Está nítido, está claro. Mas alguma coisa acontece. Por isso a crise de quem lê direto. Mas alguma coisa acontece. Aí chega o versículo clássico de número 21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a partir do versículo 22, Jeremias muda radicalmente a sua fala. Muda radicalmente o seu discurso. Muda radicalmente a sua existência. E aqui está o divisor de águas na vida desse camarada chamado Jeremias. Meus amados irmãos, esse versículo que acabamos de ler, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O nosso versículo base narra um exercício, olha só, subjetivo e intransferível. E aqui está a chave de Deus para a sua vida. O versículo de número 21, que é o nosso texto base, ele narra um exercício subjetivo e intransferível que Jeremias precisou fazer e fez. E porque fez, mudou a sua forma de enxergar a vida. Antes era um coitadista. Depois desse exercício subjetivo que precisou fazer, deixou de se coitadizer. Que exercício foi esse que Jeremias fez, pastor? Jeremias mergulhou no baú das suas memórias e trouxe de lá aquilo que poderia lhe dar esperança e deu. Antes, um Jeremias, depois um outro completamente diferente. Qual o exercício que ele fez?
mergulhou no baú das suas memórias e extraiu de lá aquilo que poderia lhe dar esperança. Vamos conferir o novo Jeremias agora? Antes, um coitadista, em guerra, em litígio com Deus. Logo em seguida, um novo, completamente novo, em paz com o Senhor. Olha o que diz o versículo de número 22, irmãos. Até o 20, eu vou ler o 20. Lembro-me bem disso, a minha alma desfalece dentro de mim. Até aqui era só desgraça, sim ou não? Aí ele vem para o 21. É o exercício. No meio do caos, ele mergulha no baú das suas memórias. Quero trazer de lá aquilo que me pode dar esperança. Mergulha. Ele traz de lá aquilo que realmente podia lhe dar esperança. E deu. Olha o versículo de número 21. Por isso as pessoas, o versículo de número 22. Por isso que as pessoas não conseguem entender. É o mesmo camarada? Olha o que diz o 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Olha o versículo número 23. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. No versículo 19, ele estava falando, Senhor, até meus dentes você quebrou. E no versículo de número 23, ele diz, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele voltou a se apaixonar pelo Senhor. E por que ele voltou a se apaixonar pelo Senhor? Porque ele mergulhou no baú das suas memórias e extraiu de lá aquilo que poderia lhe dar esperança. Olha o versículo de número 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Até o versículo de número 20, era o homem mais sem esperança do mundo. Mas no versículo de número 24, ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Olha o versículo de número 25, o Senhor é bom, para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Antes o Senhor fez dele, na cabeça de Jeremias, antes o Senhor havia feito dele um alvo, para que flechas pudessem o acertar. Mas no versículo de número 26, ele diz, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Meus amados irmãos, vocês conseguiram perceber a diferença do antigo para o novo? Sim ou não? Vocês conseguiram perceber que o abandonado Jeremias agora se sente o mais cuidado do mundo? O amargurado Jeremias agora se torna o cara mais apaixonado por Deus do universo. Vocês conseguiram perceber? Por isso há tantas dúvidas. Pastor, é o mesmo camarada que escreve de um versículo para o outro uma guinada radical. Mas por quê? Porque ele mergulhou no baú das suas memórias e trouxe de lá aquilo que poderia lhe dar esperança. Agora responda de maneira sincera. Vamos mastigar com os dentinhos do cérebro. As circunstâncias, a geografia, o local onde Jeremias estava alocado, mudou sim ou não? Não mudou. As lutas externas mudaram, sim ou não? Responda aí, gente. Não mudaram. As adversidades deixaram de acontecer, sim ou não? Obviamente que não. Então o que mudou? Se tudo externo permaneceu do mesmo jeito, o homem estava pedindo a morte até aqui, o que mudou então, pastor? Jeremias mudou. As circunstâncias permaneceram as mesmas. O inferno existencial mesmo, o inferno geográfico mesmo. As lutas as mesmas, as crises as mesmas. O que mudou então? Jeremias mudou. Jeremias mudou. Jeremias decidiu tomar as rédeas dos seus pensamentos de novo. Jeremias decidiu mergulhar no baú das suas emoções e trazer de lá aquilo que poderia lhe dar esperança.
Jeremias decidiu ressignificar a sua existência, abrindo mão de muitas vozes para ouvir apenas aquele que tem palavras de vida e não de morte. As circunstâncias permaneceram as mesmas. Quem mudou? Jeremias. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez sim você tenha chegado nesse lugar absurdamente confuso, desanimado, embargado, paralisado emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, por causa das muitas vozes, muitas barulhentas vozes, que você ainda continua ouvindo. Talvez você tenha chegado nesse lugar lotado de entulho. Entulho esse que deveria ter sido jogado pelo meio do caminho. Mas você ainda insiste em continuar carregando aquilo que Deus pediu para que você não carregue. E por isso não aguenta. Por isso está em frangalhos. Por isso está pensando em desistir da vida. E Deus manda te dizer: para de ouvir quem não tem nada para dizer. Não se deixe contaminar por esse mundo barulhento. Mundo esse que quer imprimir opinião para tudo e para todos. Se você se deixar sequestrar, amigo, já era. É a síndrome de Xavier. Muitos em um, impedindo esse um de ser ele mesmo. Se eu não focar naquele que me chamou, irmão, eu não consigo fazer um sermão, porque todo mundo quer dar uma opinião. Se eu não focar naquele que me chamou, eu não consigo pintar uma parede. Que todo mundo tem uma cor de preferência. E a questão aqui, irmãos, não é descartar a opinião alheia, a ajuda alheia, não é isso. O recado do Senhor para você é cuidado com o excesso de vozes que você insiste em carregar dentro. Por isso tanta gente louca. Por isso tanta gente surtada. Por isso tanta gente em crise. Guarda isso, querido. A sua vida será a consequência dos pensamentos que habitam a sua mente. O que tem habitado a sua mente? Que tipo de voz você tem carregado dentro? Que tipo de voz tem poluído a sua mente? Que tipo de ideologia tem poluído a sua mente? Que tipo de achismo sem fundamento nenhum você tem recebido como verdade? A palavra de Deus para você nessa noite é: por favor, se livre. Se livre agora de todo e qualquer pensamento, de toda e qualquer ideologia, de toda e qualquer interferência diabólica que tem te afastado dos caminhos do Senhor. Se livre agora em nome de Jesus. Repreenda essa síndrome de Xavier. É muita coisa tentando te tirar do foco. É muita interferência. Repreenda todas essas interferências em nome de Jesus. E decida focar naquele que te chamou. Decida focar somente naquele que tem palavras de vida e não de morte. Tem gente que senta do nosso lado dominicalmente, só tem palavra de morte para liberar. Então, em nome de Jesus, repreenda toda e qualquer interferência que não venha da parte do Senhor. Como já preguei outrora, se não vem do Senhor, repreende, porque é interferência pirata. Não vem de Deus. Não vem de Deus, irmãos. Esse assunto é sério demais. E por isso precisamos discutir, sim, questões como essas, irmão. Infelizmente, um assunto como esse é muito pouco discutido. Muito pouco discutido. Nós culpamos tanta gente. Nós culpamos todo mundo. Mas não paramos para fazer esse exercício. Que é intransferível. Foi o exercício que Jeremias fez. Mergulhou no baú das suas memórias, irmãos. Esse assunto é relevante demais. E por que ele é relevante? Porque toda batalha espiritual se dá primeiramente na mente. Guarda isso aí. A batalha espiritual primeiramente se dá na mente, no campo das ideias. Se Satanás conseguir poluir a sua mente,
Se Satanás conseguir dominar a sua mente, ele leva tudo. Ele leva o seu coração, ele leva a sua fé, ele embarga a sua caminhada, ele vai fazer com que a sua existência dê fim. Olha o que diz Gênesis 3, irmãos. Gênesis 3 narra um pouquinho da entrada do pecado na terra. Pecado esse que se dá primeiramente na mulher. E aonde se dá na mulher? Na mente. Olha o que diz o versículo de número 1, capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que o Senhor disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Satanás está vestido de serpente. Foi isso mesmo, mulher? Foi essa a ordem que veio da parte de Deus para vocês? Não comam de nenhuma dessas árvores? No versículo 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. A serpente, não satisfeita, diz à mulher: certamente não morrerão. A mulher fala: não, Deus disse para a gente que se comermos, morreremos. A serpente, não satisfeita: vocês não vão morrer, não. Tem nada a ver, o famoso não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, essa expressão nasceu no inferno, tá? Cadê os adolescentes? Guarda isso com muito carinho no coraçãozinho de vocês. Essa expressão nada a ver, isso nasceu no coração do diabo, esse negócio. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Ah, bebe só um negocinho, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Deus não chamou vocês para isso, aqui a gente não faz isso. Amém, irmãos? Abrindo um parênteses aqui, que às vezes a gente escuta tanta bobagem na rede social. Ah, porque a igreja é preta, porque a igreja é moderna, porque a igreja é aquilo, porque a igreja é nova, porque a igreja pode ser tudo isso. Mas aqui existe uma palavra da parte de Deus que é pregada dominicalmente. Ela pode ser moderna de aparência, mas absurdamente bíblica. E assim nós vamos continuar caminhando. Então esse negócio que não tem nada a ver, isso é coisa do diabo. Todo mundo bebe, mas a gente não bebe, não. Que igreja moderna é essa? Preguei esses dias sobre o namoro. O namoro aqui é corte, amigo. Tem beijo na boca, não? Tem beijo na boca, colante, vendo Netflix embaixo do edredom. Isso não existe, não, amigo. Você pode até querer fazer. Mas depois não vai jogar na minha conta o pastor, não. O pastor assinou, não assinei nada. Então a igreja moderna tem a página 2, né? Não é tão moderna assim. Então eu defendo mesmo a corte, ainda mais quando a minha filha nasceu. Estou estudando sobre isso. Tá? Então você sabe do que é pregado aqui dominicalmente. Ah, todo mundo usa, mas a gente não usa. Todo mundo faz, mas a gente não faz. Todo mundo fala, mas a gente não fala. Todo mundo é envolvido no trabalho, mas você não será envolvido. A batalha espiritual se dá primeiramente na mente, irmão. Vamos voltar para o texto? E aí a Eva fala para a serpente: Deus falou que nós vamos morrer. Se comermos lá, morreremos. Aí Satanás travestido fala: não, certamente não morrerão. E no versículo 5, a serpente, quase como um xeque-mate, diz: Deus sabe, olha só, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores, olha a mente aí, do bem e do mal. A serpente, Satanás travestido de serpente, vinha perdendo. E aí, como um xeque-mate, na última instância ela diz: Deus sabe. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele.
conhecedores, olha só, do bem e do mal. Irmãos, não teve sangue. Essa primeira batalha que se dá no Éden não teve sangue. Não teve chifre, não teve garfo, não teve caldeirão. Foi uma batalha dura que se deu aonde? Na mente. E Satanás só precisou se travestir de serpente e de uma fruta. Carinhosamente, chamamos de maçã. Agora, por que Satanás escolheu começar pela mente do homem para deformá-lo? Porque ele sabia que se ganhasse a mente, ganharia tudo. Satanás poderia ter cortado Eva com uma foice enorme, ou ter espetado ele com um garfo, como muita gente gosta de desenhar Satanás com garfo, com rabo, com chifre. Poderia ter furado Eva toda, mas não faz. A batalha não é sangrenta não, irmãos. A batalha se dá na mente. E Satanás sabia que se ganhasse a mente de Eva, ganharia tudo. O que Freud, irmãos, veio a descobrir agora, Satanás sempre soube. Tem psicólogos aí? Tem alguns aí. O que Freud veio descobrir há pouco tempo, Satanás já sabia. Sabia o que, pastor? Que o pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é o ensaio da ação, irmãos. Satanás jogou aonde? Na mente. Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou olhando aqui para o Fabrício. O pensamento é o quê? O ensaio da ação. Eu estou pensando aqui em algo que eu quero fazer com o Fabrício. Então o ensaio já começa onde? Eu estou ensaiando o que eu vou fazer aonde? Aqui, ó. Então tudo se dá aqui. Se o ensaio for ruim, a ação que eu terei contra o Fabrício será uma ação ruim. Se o ensaio for bom, a ação que terei com o Fabrício será uma boa ação. Olha só, o pensamento é o ensaio da ação. Tudo se dá na mente primeiramente. Eu estou aqui, ó. Eu estou bolando algo para fazer aqui com o Fabrício. Vem cá, Fabrício, levanta. Ó, estou ensaiando. E agora eu vou fazer, olha aqui, ó. Deus abençoe. Deus abençoe. E se o ensaio fosse ruim, irmão? O beijo teria saído? Obviamente que não. Ilustrando, bem chulamente, como se fosse aquele desenho animado. Tem um anjinho e o vermelhinho. Aí o anjinho dá um beijo no Fabrício. Que legal. Realmente, tempo que eu não falo com o Fabrício. Naquele último futebol lá, eu cheguei um pouco duro nele. Talvez tenha ficado alguma coisa, né? Eu vou dar um beijinho no Fabrício. Aí o vermelhinho. Dá não? Dá não que ele não merece, não? Aí você, ó. E o bicho é tão ruim, falou assim, ele merece um soco. E o camarada se deixou sequestrar por vozes que não deveria ouvir, vai lá e dá um soco. Vai lá e mete uma faca. Vai lá e dá um tiro. Irmão, a batalha espiritual que enfrentamos se dá primeiramente na mente, irmão. Toda a desconstrução do projeto de Deus na vida de um ser humano, na vida de uma família, acontece na mente. Olha o que diz 2 Coríntios 10, versículos de número 4, versículo de número 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o versículo de número 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, olha só. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meus amados irmãos, fortaleza, segundo Paulo, aqui nesse texto, são os pensamentos que podem sim poluir a nossa mente.
que podem sim desconfigurar a nossa mente. E Paulo diz também que o único jeito de destruir essas fortalezas que podem facilmente destruir, arrebentar com a nossa mente, o único jeito é estando em Deus. O único jeito de destruir toda e qualquer fortaleza, de se livrar de toda e qualquer voz que não vem da parte de Deus, é estando nele. Estando em quem? Estando em Deus. Ah, pastor, a minha relação com meu filho adolescente mudou muito. Infelizmente eu ouço muito isso. E com muita tristeza eu digo isso. Já estou encerrando, tá, irmão? Ouço com muita frequência. Pastor, a minha relação com meu filho adolescente está insustentável. E aí eu pergunto, mas em algum momento foi boa? Foi. Mas está muito difícil hoje. Mas em algum momento foi legal? Foi. Foi sempre ruim? Não, foi sempre ruim não, pastor, só está agora. E o que fazer então, pastor? Você precisa fazer igual Jeremias. Trazer de volta aquilo que te pode dar esperança. Foi sempre ruim? Não. Teve um momento que foi bom. E aí? Aí você vai jogar toda uma história no lixo por causa de um momento. Aí que você precisa fazer o que Jeremias fez. Mergulhar no baú das suas emoções e trazer de lá aquilo que te pode dar esperança. Ah, pastor, a relação com meu marido está insuportável. Sempre foi insuportável? Não, pastor, teve um momento que foi muito boa. Então o que você precisa fazer? Mergulhar no baú das suas memórias e trazer de lá aquilo que te pode dar esperança. É o que Deus manda te dizer, faça como Jeremias. Mergulhe no baú das suas emoções e extraia de lá aquilo que te pode dar esperança. Pare de ouvir muitas vozes. Vozes que não vão te levar a lugar nenhum. O problema é esse, irmãos. A gente ouve muita gente que não tem nada de Deus para acrescentar. A gente ouve muita gente que não tem nada de Deus para edificar. A gente vê muita coisa no YouTube que não edifica. Na verdade, só polui ainda mais a nossa mente. Como nós acabamos de aprender, toda guerra se dá na mente. Às vezes você tinha algo muito bom para fazer durante a semana. Ouviu aquilo que não podia ser ouvido de jeito nenhum, já deixou de fazer. Porque foi contaminado, porque foi sequestrado. O assunto é grave, irmãos. Repreenda em nome de Jesus essa síndrome de Xavier e coloque Deus na frente dessa peleja. Trazer de volta aquilo que nos pode dar esperança é romper com as muitas vozes que tentam nos tirar do centro da vontade de Deus. E nós vamos romper com essas muitas vozes hoje. E você vai caminhar como nunca caminhou até então. Trazer de volta aquilo que nos pode dar esperança é declarar em fé que Deus permanece no controle apesar das circunstâncias. Pastor, está tudo ruim. Independentemente das circunstâncias, Deus permanece no controle. E você não vai abandonar a caminhada. Você não vai desistir da sua vida. Você não vai desistir da sua família. Trazer de volta aquilo que nos pode dar esperança é ir no baú das nossas memórias. E ter a hombridade para reconhecer que até aqui nos ajudou o Senhor. Foi o que Jeremias fez. Estava em litígio com Deus, mas quando ele botou a cabecinha para pensar, ele trouxe de volta quantas bênçãos, quantos milagres, quantos livramentos, quanta coisa boa o Senhor já tinha feito por ele. E por causa disso ele muda o seu discurso radicalmente. Talvez você tenha entrado nesse lugar brigado com o Senhor, com o seu ministério paralisado. O que você precisa fazer agora é trazer de volta aquilo que te pode dar esperança. Comece a puxar pela memória tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Será que é justo estar de mal com Deus? Quantos livramentos? Será que você estaria sentadinho onde você está se não fosse a graça misericordiosa do Senhor? Será que você teria o que você tem hoje se não fosse o Senhor? Ah, pastor, mas é muito pouco. Independente desse pouco que você diz ter, ainda é alguma coisa. Tem gente que não tem nada, muito menos do que você, está dando glória a Deus. Então, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança novamente é glorificar aquele que vive e reina para todo sempre, por tudo aquilo que Ele sempre fez por você. Trazer de volta aquilo que pode dar esperança é não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, e sim nos transformarmos
renovando as nossas mentes, como diz Romanos 12:3. Trazer de volta aquilo que nos pode dar esperança é ter a certeza que vai valer a pena, apesar da dor. Apesar das portas fechadas, trazer de volta aquilo que pode dar esperança é ter a certeza que vai valer a pena. Eu já contei isso para vocês, já compartilhei com vocês, irmãos. Eu poderia ter desistido sim, facilmente. Se eu tivesse realmente dado bola para as muitas vozes que chegaram para minha esposa que está lá atrás, e falaram assim: ele não sabe nem falar, rapaz. Esse homem vai para o seminário fazer o quê? Até no microfone ele pega mal, eu melhorei. Esse homem vai fazer o quê no seminário? Obviamente chegou até mim. Eu poderia sucumbir com essas vozes dentro, ou poderia ter me livrado delas. Eu decidi me livrar dessas vozes, trazendo de volta aquilo que podia me dar esperança, e deu. Quem me chamou foi Ele. E se Ele me chamou, Ele vai me capacitar, como tem me capacitado, como tem capacitado a muitos, e como tem te capacitado também, e irá continuar capacitando a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Cadê o Heber? Heber, vamos declarar uma canção? E logo em seguida nós vamos encerrar, tá bom? Quantas lutas, quantas dores no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aleluia! Amém. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quais são as suas lutas. Não sei como está a sua relação com Deus. Mas se você deseja trazer de volta aquilo que te pode dar esperança, para começar a partir de hoje uma nova vida com Cristo Jesus, onde você está, você vai abaixar a sua cabeça, você vai fechar os seus olhos e repetir comigo essa oração. Se você deseja trazer de volta aquilo que pode te dar esperança, aquilo que pode mudar a sua história, aquilo que pode ressignificar a sua existência, aquilo que pode mexer na sua estrutura emocional, na sua estrutura espiritual, se você deseja sim começar um novo tempo com Jesus daqui para frente, onde você está, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, não permitas que as muitas vozes desse mundo perverso dominem a minha mente. Senhor Jesus, renove as minhas forças para que eu possa renovar a minha mente e continuar olhando para Ti. Senhor Jesus, que a Tua palavra
seja a única a trafegar livremente em mim. Senhor Jesus, somente na Tua palavra eu posso trazer à memória o que me pode dar esperança. Senhor Jesus, eu decido hoje, eu decido agora começar um novo tempo contigo. Eu decido hoje, eu decido agora entregar tudo em Suas mãos, para viver novos sonhos, para viver um novo tempo, assim como Jeremias viveu. A igreja permanece de olhos fechados. Se você fez essa oração, querendo começar um novo tempo com o Senhor a partir de hoje, onde você está, levante uma de suas mãos. A igreja está de olhos fechados. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você deseja hoje, deseja agora, Deus abençoe, começar um novo tempo com o Senhor, entregando tudo em Suas mãos, deixando as coisas velhas para trás. Onde você está, levante uma de suas mãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez por algo que tenha acontecido lá atrás, você abandonou a comunhão, você deixou o seu ministério de lado. Hoje é noite de restauração, hoje é uma noite de recomeço. Onde você está, levante uma de suas mãos também. Se você deseja voltar hoje para os braços daquele que sempre te amou, Deus abençoe, Deus abençoe. Quero chamar aqui na frente os nossos líderes de célula. Quero chamar o pessoal da integração, vem cá. E você que levantou uma de suas mãos, vem cá na frente. Por favor, eu quero apertar a sua mão, vem cá. Você que levantou uma de suas mãos, vem cá na frente. Hoje é um domingo histórico, hoje não é um domingo qualquer não. Hoje é um domingo que o Senhor preparou para você. Saia do teu lugar e vem cá. Se você deseja hoje, se você deseja agora começar um novo tempo com o Senhor, saia do teu lugar. E nós vamos orar por vocês. Quero trazer a memória aqui a um Deus de amor. Como é bom. Dá tempo ainda. Se está ardendo no teu coração, saia do teu lugar. Vem cá, Deus marcou um encontro com você. Saia do teu lugar. Aleluia. Aleluia. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, por favor. Estenda suas mãos em direção a esses amados que deram um passo de fé, reconhecendo que novos passos precisam ser dados para começar um novo tempo com Jesus. Eles decidiram em fé mergulhar no baú de suas memórias para trazer de lá aquilo que lhes pode dar esperança. Estenda suas mãos para cá. Santo Deus, muito obrigado por cada decisão, por cada passo de fé, por cada convicção, Pai. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eles entenderam que precisam caminhar com o Senhor e por isso estão aqui. Nós não sabemos quais são as necessidades dos teus filhos, mas o Senhor os conhece profundamente. Deus, faz aquilo que ninguém pode fazer. Abraça, Pai, aqueles que precisam de um abraço nesse exato momento. Restaura aqueles que precisam ser restaurados. E levanta, Deus, aqueles que chegaram aqui caídos. Deus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Pai, na Tua misericórdia. Misericórdia.
Misericórdia essa que nos alcançou e alcançará também esses irmãos que deram hoje um passo de fé na tua direção. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aqui estão, com esses amados que deram um passo de fé e com todo o teu Israel, Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Onde você está, diga amém.